Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa de extrema importância, um militante da luta antimanicomial, que é o Eduardo Caliga. Ele se apresenta como um sobrevivente da psiquiatria, um poeta antimanicomial, um ativista, como eu disse, da luta antimanicomial, que é um movimento nacional, e ele é um dos importantes coordenadores do Núcleo Bahia, e é presidente da AMIA, que é a Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares do Sistema de Saúde Mental da Bahia. Tudo bem, Eduardo, com você? Saudações antimanicomiais, sim, professor Nery, um prazer imenso estar com vocês aqui nessa manhã, sim, falando sobre saúde mental, mas, sobretudo, uma saúde mental antimanicomial, né? Uma saúde mental buscando ainda avançar em alguns retrocessos que nós temos, né, dentro ainda desse campo da luta antimanicomial. Agradecer logo pelo esse convite. Eduardo, é um prazer. Há muito tempo eu estou querendo conversar com você. Mas antes da gente conversar sobre essa luta de manicomial, vou lhe fazer uma pergunta que eu faço a todo mundo. Quem é Eduardo Caliga? O Eduardo Cáliga é um usuário de saúde mental também, eu pertenço ao sistema de saúde mental do estado da Bahia, né? Usuário, mas, sobretudo, um cidadão com direito a ter direito dentro da própria saúde mental. É um cara inquieto, tenho minhas inquietações, né? Não sou normal, eu não considero, eu não gosto desse termo, normal, o normopata, são pessoas que não comungam comigo, eu sou um cara excêntrico. O Eduardo Cáliga é um Uhum. cara excêntrico que vem lutando, né, dentro das minhas possibilidades para mostrar ao mundo, ao Brasil e ao mundo, que ser usuário de saúde mental é ser como uma outra pessoa, como outra qualquer, com seus direitos, e aí buscar estar fortalecendo essas políticas públicas de saúde mental. Você nasceu em Salvador? Sim, sou soteropolitano, um louco Sim. soteropolitano, da Em que gema, bairro, como a gente. Eduardo, você nasceu em Salvador? Eu sou nascido no bairro da Cidade Baixa, o Cidade bairro da Baixa, Calçada, na né? calçada. Aquela área toda da Cantagalo, eu aprendi a nadar logo cedo. Uhum. E você fez estudos aqui em Salvador? Qual foi seu trânsito pela escolaridade, Eduardo? Você fez o quê? Até. Sim, cursei o primário, cursei, né, o ginásio, o segundo grau, e chego a adentrar a Faculdade de Educação Física da UFSAL, Universidade Hum, Católica do Salvador, uhum. né? Também na época tinha passado para biologia, mas não concluí mais, não concluí biologia, né, porque já estava com a questão da saúde mental bastante intensa, né? Isso aí dificultou também a questão do curso de biologia, né? Mas assim, Ô, Eduardo, e como foi o seu, digamos, o trânsito de sua vida e que você termina chegando à psiquiatria e você me disse, eu sou um dos escapantes da psiquiatria. Como é que você chega lá, Eduardo, à psiquiatria? Nery, como muitos, né, dentro da própria questão do transtorno mental, ele se apresenta muito forte na minha adolescência, não Hum, é? Eu começo a ouvir vozes, né, ver vultos, mas isso para mim, naquele momento, eu achava extremamente normal. Eu não acho esse termo, até que eu não gosto de usar muito normal, né? Aí, de lá, eu começo a ter internações psiquiátricas, para o dentro do Mário Leal, né? Para o dentro do Mário pela Leal, aí, família? Internado pela família? sim, sim. Chego ao Mário Leal e depois tenho mais outras internações dentro do Sanatório São Paulo, ali no Aquidabã, né? E dentro dessas
uma dessas minhas internações, dois profissionais, e disseram: Eduardo, jure por tudo que é mais sagrado que você não vem mais para cá para se internar. Ai, que pedido da Zorra para mim, né? Só que eu jurei, né? Elas me disseram que todas as vezes que eu entrava naquele espaço, cortava o coração delas. Todos cortavam, mas eu, por ser um cara bastante politizado, a minha fala convincente, né? Elas diziam que não gostavam de me ver ali naquele espaço do hospital, do Sanatório São Paulo. Jurei, mas mesmo assim, ainda por mais 3 vezes, 2 vezes eu retornei àquele espaço. Só Como que, foi que você escapou dessa psiquiatria, como você disse? pronto. Aí chega um determinado dia, na segunda vez que eu retorno, né? Eu consigo, lá dentro do pátio do Sanatório São Paulo, o senhor deve conhecer muito bem, né? Mais de 80 homens, entre 80 pessoas ali convivendo e dividindo o mesmo espaço comigo, eu tenho uma grande visão, né? A visão dos deuses, que eu digo, né? Eu tenho uma grande visão e uma voz me pedindo que realmente eu não fosse mais para ali. Mas que quando eu saísse dali, né, eu lutasse pelos direitos daquelas pessoas que nem sabiam que tinham direito a ter direitos. E aí, após essa minha última internação, eu sou encaminhado para o CAPS de Liberdade, o Em que território de ano foi Liberdade. isso? Isso Mais ou 2000, menos. 2009, Uhum, 2008, ok. 2009. Né? Hum. Aí eu saio desse espaço, eu sou encaminhado para o CAPS do tipo 2 Liberdade. Chegando no CAPS Liberdade, aí acontece outra cena porreta. O representante daquele CAPS não estava em condição naquele momento. Aí diz: não, quem vai representar o CAPS do tipo 2 Liberdade é Eduardo, vai para a AMIA. Aí me manda para a AMIA. Eu chego lá na AMIA bastante impregnado, né? Debilitado. Foi meu primeiro convívio, Nery, social após minhas internações, foi a AME. Essa AME é que eu tenho o maior carinho, o maior amor pela essa AME, né? E 2009 eu chego na AME, a AME já tinha 2 anos de fundada, depois eu falo mais um pouco profundamente da AME, a AME completando esse ano, Nery, 18 anos. Uma adolescente excêntrica também, né? Então, eu chego na AMIA, me identifico na AMIA, aí é que eu conheço o Marcos Vinícius, Matraga, presente, conheço a Edinha Amado, o Josuélito, e aí eu começo minha militância, né? Não sabia o que era políticas públicas de saúde mental, não sabia nada, nada com nada sobre saúde mental, e essa AMIA eu adotei, né? Eu adotei como um espaço de fortalecimento da minha própria vida. E chego a presidente, estou presidente dessa associação que eu tenho o maior orgulho, viu, Nery, e o maior carinho. Digo que, através da AME, eu chego ao mundo. O senhor sabe que eu estou falando lá no Uruguai, Montevidéu, a gente presente. Uhum. A Âmia, você podia contar um pouquinho a história, porque você disse que chegou e encontrou a Âmia. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu encontro com Marcos Pronto, Vinícius, com a Edinha Machado, Amado, amado. Edna Amado, que trabalhou no manicômio judiciário da Bahia há muitos anos, que formou quase todas as assistentes sociais dessa terra, que eu diria assim, uma militante histórica, antimanicomial histórica. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho sua experiência com Marcos Vinícius, que foi um homem extraordinário, lamentavelmente assassinado, e até hoje esse assassinato não foi solucionado como nós esperávamos. Você podia falar um pouco disso e da AMIA? Pronto. A AMIA, ela é fundada em 2007. Eu chego na AMIA em 2009. 2 anos após a fundação. Um ideal do Eduardo Araújo. Eduardo Araújo é um usuário que permaneceu por muito tempo dentro do sanatório de lá, com a Edna, o sanatório, não foi do Mário Leal, Qual? não. Não, Ah, da rótula do Juliano, ok. O Santa Mônica? não, Não. Ok, tudo Juliano bem. Moreira, Juliano Juliana Moreira, Molina. Ah, Juliano tudo Moreira. bem. Pronto. Ok. A AMEA surge, esse nome AMEA surge, AMEA, Associação Metamorfose Ambulante, porque Uhum. o Eduardo Araújo,
ele tinha o ideal de criar uma associação de usuários e familiares. Aí, por ele gostar muito do Eduardo, do grande louco Raul Seixas, com todo respeito a nós, essa associação surge em nome, a pedido do Eduardo Araújo. O Eduardo Araújo não vê essa associação ser criada. A ideologia dele, porque o Eduardo Araújo ele morre em 2004 e a AMIA surge em 2007, né? Aí, mas tinha já um usuário, Josuélito, a esposa de Josuélito, Lígia, e os acadêmicos, na realidade. O grande acadêmico, Marcos Vinícius, que deu continuidade, a própria Edna Amado também, e Eduardo chega nesse contexto. Logo em seguida, em 2009, nós temos a primeira marcha até Brasília de usuários e familiares, né? Nós, naquele período, a gente passou um momento muito forte e distante, sem conferências a nível de saúde mental. E a gente promove esse encontro, né, de usuários familiares lá em Brasília. Eu vou até Brasília nesse momento, e quando a gente retorna de Brasília com o rol de reivindicações, né, acontece em 2010, né, a quarta Conferência Nacional de Saúde Mental. O senhor está presente nela, sim, também, e a gente lutou, isso foi o primeiro manifesto de usuários a nível nacional, porque vocês já tinham ido lá em 87 para Bauru, né? O grito em Bauru, por uma sociedade sem manicômios. É por isso que nós, usuários e familiares, somos muito gratos a vocês, né, profissionais. Vocês deram um pontapé inicial, né? Vocês fizeram com que a saúde mental acontecesse antes de nós. E quando chega em 2009, a gente se torna presente dentro desse movimento da AMIA. Então, pronto, assim, AMIA 2007, 2025, né, 18 anos de AMIA. Estar presidente de uma associação dessa, Nery, não é fácil. Né? Ainda bem que eu acordo cedo, viu, Nery? Eu acordo por volta de 2h30, 3 da manhã. Eu durmo também super cedo. Qualidade de vida, eu dormir cedo e acordar cedo para minha qualidade de vida, né? E aí eu digo que é na madrugada que eu tenho um prazer, o tic-tac do relógio já bater. Ô, Minhas, Eduardo, a AMIA tem dificuldades? Como é que ela é apoiada? E quais são, digamos, os trabalhos que vocês têm desenvolvido? Como tem sido a relação com as famílias? Eu fico curioso de saber mais sobre o funcionamento da AMIA que você preside atualmente. Nery, nós, na AMA, nós nos reunimos todas as terças-feiras, né? Aí eu já vou também já agradecer a professora Mônica Nunes, né, sobre a Casa Gerar, a Casa da Economia Solidária em Saúde Mental. A AMIA não tem uma sede própria, né? É uma grande luta, mas eu creio que a gente vai buscar essa casa, assim, estamos tentando aí fazer um trâmite com a gestão municipal de algum espaço desses aí que não esteja em funcionamento para a AMIA adentrar. A gente precisa de uma casa onde a gente possa estar batendo um prego na parede, colocando lá nossos avisos, porque a gente está sempre assim. A AMIA ela começa se reunindo no conselho de assistência social, de assistência social, né? Depois a gente vai para o CRP3, ali na federação. E hoje em dia nós estamos utilizando essa Casa Gerar, a Casa da Economia Solidária na Bahia, com a professora Mônica Nunes e com a equipe dele lá, né? Aí dizer que a AMIA precisa de sua casa. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Dificuldades total, né? Nós comemoramos agora aí o nosso confraternização da AMIA no final do ano. A gente pede a B, C, quem possa estar contribuindo com o Panetone, porque nós não temos recursos. Oxalá que a gente venha conseguir agora esse recurso através da professora Mônica Nunes com a Casa Gerar e a própria Secretaria Municipal de Saúde, aonde a gente está angariando uma verba de financiamento, né? Esse financiamento é muito importante, né? Quem vai ouvir e ver esse programa, Nery, para sensibilizar essas pessoas e a própria Secretaria Municipal de Saúde, né, sobre a AME. A AME, Nery, a gente tem uma grande dificuldade. Estamos promovendo outros e outras dentro da própria AME, né? Eu tenho dito que o único legado que eu posso deixar, talvez como último presidente da AME, é que a gente venha ter mais
tanto apoio governamental, mas também a presença de usuários e familiares dentro da AMIA. A gente passa por um momento muito difícil assim das pessoas estarem indo para a AMIA. Né? A gente criou, eu criei um projeto da AMIA, eu criei um projeto denominado Abraça CAPES, né? Aonde cada diretor da AMIA ele abraça determinado número de CAPs e a gente vai fomentar dentro da reunião das assembleias de usuários da AMIA um convite para que eles estejam lá como representantes daquele CAPs. Uma das formas, uma estratégia para estarmos colocando pessoas, outros e outras atores e atrizes dentro da AMIA, fortalecendo essa política da reforma psiquiátrica, fortalecendo a própria luta antimanicomial. Né? Então, o grande desafio da AME é estarmos trazendo, e sempre foi assim, viu, Nery? Chega período da luta, da Semana da Luta Antimanicomial, da Parada do Orgulho Louco, a casa é cheia. Desde o tempo de Marcos Vinícius dentro do CRP. Né? A gente via essa grande dificuldade. E a gente tem que ser incansável nisso e fortalecer e pulverizar e potencializar saúde mental dentro dos CAPs, que é para estar trazendo outros e outras para dentro dessa luta. Familiar, menos ainda. Você acha que as famílias compreendem essa importância da AMIA para os usuários e para a própria família? Sim, a AMIA é encantadora, né? A AMIA é um espaço de convivência, né? Eu digo de forma espontânea, né? É uma terapia não forçada, né? Não tem que não se apaixone pela AMIA. A AMIA ela já passou N estudantes, né? Do curso de psicologia, principalmente Marcos Vinícius, fortalecia que eles fossem lá conhecer de perto a AMIA, a própria Edna, e outros, né? E outras, dentro da faculdade, levavam lá, certo? A família, sim, mas existe uma grande dificuldade nossa, né? Dentro da luta da saúde mental, é o preconceito. O preconceito ainda é muito forte, O né? preconceito com a pessoa portadora de um sofrimento psíquico, é isso? Sim, sim. E o próprio familiar também. O familiar, eu digo eu, enquanto presidente dessa associação, eu digo que o seu familiar está levando o seu ente querido para tudo quanto é lugar, menos para um CAPS, né? Porque o preconceito já começa dentro da própria comunidade. Ele é até bonitinho, ela é até bonitinha, mas cuidado, né? E a AMA, ela vem ofertar isso. A AMA vem ofertar a quebra desse preconceito. A gente vem dizer ao familiar, Nery, que é possível conviver com seu ente querido dentro da sua casa, com seu transtorno mental, mas é preciso também que ele se capacite, esse familiar mais próximo do seu ente querido, que ele se capacite e venha também se cuidar. Porque a gente consegue, eu, enquanto presidente, eu consigo estar identificando, Nery, que o familiar, muitas vezes, da posição de familiar, se torna usuário também. Por não existir um espaço, um segmento, uma política voltada para o familiar. Então, quem faz esse papel, duplo papel, é a própria AMIA. Né? A AMIA, o primeiro lema da AMIA, uma das funções da AMIA é lutar pelos direitos das pessoas em saúde mental e apoiar o seu familiar. Esse é o princípio da AMIA. Então, a gente, dentro da AMIA, a gente tem também esse cuidado de estar trabalhando o seu familiar. E muitas vezes aquele familiar também chega lá sem conhecer políticas públicas, quer logo o resultado de imediato, né? A gente sabe que saúde mental não é resultado imediato, é paciência, né? E tem usuários, por incrível que pareça, Nery, eles são ainda tutelados pelo seu familiar e segregados pela sua família. Né? E aí eu já faço uma crítica também construtiva, a gente ainda vê muito também esse comportamento dentro dos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Precisamos estarmos com uma equipe que cria um vínculo socioafetivo dentro dos CAPs. E a gente não consegue identificar muito isso. Eu, enquanto presidente, sou usuário de CAPs. Eu frequento um CAP do tipo AD, né? Eduardo, você precisa de CAPs? Precisa. É lá onde tudo acontece, viu, Nery? Uhum. Você acha que os CAPs estão funcionando adequadamente para produzir esse cuidado que você se refere? Precisamos avançarmos, né? A gente precisa avançar muito. A gente ainda olha e vê o olhar madrasto dentro dos CAPs.
né? Nós Quer temos dizer, profissionais. É olhar madrasto quer dizer. um olhar não muito verdadeiro. Hum, Não é o olhar da mãe, é da madrasta. Nada contra as madrastas, mas a gente ainda não vê um olhar verdadeiro para com os seus usuários. Eu acho que a gente precisa estarmos discutindo, inclusive com usuários participando dessas reuniões entre eles, né? Aí eu já vou fazer um elogio, já vou também fortalecer, Nery, o senhor, né? O senhor é um abnegado dessa saúde mental na Bahia e no Brasil. Esses projetos todos aí do senhor, o Corra, o Girassóis de Rua, né? Esses espaços onde a gente discute políticas públicas de saúde mental junto com álcool e outras drogas. hum. As pessoas não conseguem Vou fazer ver. uma correção. O Corra nasceu na Secretaria de Justiça e eu participei das primeiras discussões sobre ele. Depois eu trabalhei como consultor durante um tempo e o Corra ganhou o seu caminho. Os Girassóis é que eu imaginei lá no CETAD, com Patrícia Flack, com Alessandra Tranquilli, Renata Pimentel, e entregamos à secretaria, e finalmente ele foi implantado durante a pandemia e está funcionando até hoje. Mas eu fico, às vezes, preocupado, Eduardo, com o modo como os profissionais da saúde mental têm trabalhado e visto a saúde mental. Você, enquanto usuário, tem visto, tem obtido, tem reconhecido uma resposta adequada dos trabalhadores, nos CAPs, junto às famílias, de pessoas portadoras de sofrimento psíquico. Você acha que nós estamos trabalhando bem, os profissionais? Nós da AME estamos muito próximos da área técnica e saúde mental do município, né? E isso aí foi uma grande expertise da Carol Dória, juntamente com a Alessandra Tranquilha, a Alessandra Nogueira, a Nara, com todas, nós nos reunimos com eles uma vez no mês, né? Eu já venho acompanhando essa área técnica a nível municipal desde o tempo da finada Maria Célia Rocha, presente, né? E a partir dali a gente começou a ver que a saúde mental estava ganhando, tomando uma nova dimensão, né? Para a escuta dos próprios usuários, do próprio respeito com o movimento da AMIA, a gente começa a ver que algo já estava evoluindo e avançando, com a participação também do senhor, né? Não como confete, né? Com certeza atendido do senhor aí. E aí eu já agradeço também já essa atual equipe da área técnica a nível municipal, né? Alessandra, as duas Alessandras, a Lê, tranquila, a gente chama porque a gente diz que viu eles, criança dentro da faculdade, onde a AMEA serviu como um espaço de experiência, uma experiência porreta, não foi só lá tirar da AMEA e tem dado as suas contribuições hoje. Nery, nós temos alguns profissionais, né, dentro de um espaço da reforma psiquiátrica, mas tem seus manicômios internos, né? Enquanto esses profissionais, né, que estão dentro de um serviço antimanicomial, fruto da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, mas não conhecem profundamente o que é essa luta antimanicomial ou o que é estar dentro de um CAPS. É preciso que esses profissionais ainda, maior respeito a eles, que foi vocês que deram o pontapé inicial para tudo isso acontecer, essa luta antimanicomial, lá, como eu disse, em Bauru, em 87, 89, me fugiu um pouco, vocês deram o pontapé inicial. Mas tem profissionais que precisam ser mais capacitados. Eu tenho conversado muito isso lá dentro da área técnica de saúde mental, principalmente no momento da crise. Eles não têm um preparo, né, adequado para o momento da crise. Eu gravei recentemente um documentário, né, fiz um vídeo onde a secretaria me pede para eu falar um pouco sobre esse momento da crise dentro de CAPES. A gente vê um grande despreparo. Aí eu digo que é preciso não só a gente capacitar os nossos pares, mas também outros pares mais distantes, como a área da segurança. A gente precisa da Guarda Municipal, né, que seja capacitado e saber como lidar com o usuário de saúde mental. A gente ainda vê uma grande dicotomia. A gente vê um grande ato ainda, né? Eles não sabem lidar com o usuário de saúde mental. E aí eu já falo sobre a medicalização. Parece que tem alguns profissionais, né, de nada contra,
psiquiatras que preferem ver seus usuários altamente dopados. O usuário dopado dentro de serviço CAPES é menos dor de cabeça para eles. É por isso que eu digo que a gente é, muitas vezes, tutelado e segregado. A família tutela e o CAPES ainda segrega usuários. Eu fico retado, viu, Nery? É muito evidente. Aí pergunta, Eduardo, você precisa de CAPES ainda? Eu digo, preciso. Porque antes, também eu sou um fiscalizador do serviço que é ofertado a todos nós. Eu estou lá não como uma pessoa para entregar dentro da Secretaria Municipal ninguém, mas eu estou lá para fazer a avaliação desse serviço que é nos ofertado, um serviço de excelência em saúde mental. A gente precisa, né, de um serviço de excelência em saúde mental, e estamos pecando nisso aí. Né? O usuário é apenas, alguns profissionais, meros usuários. Só que a gente tem que saber que antes da doença tem pessoas. Nós temos sentimentos, né? Você também fala muito sobre essa questão de sentimento. E pouquíssimos profissionais veem o sentimento dos usuários dentro dos serviços CAPES. Né? Eu faria esse evento aqui contigo, né, dentro do CAPES AD Pernambués. Mas só que lá a internet não é legal. Eu queria garantir a qualidade dessa gravação nossa. Aí eu vim para outro espaço de excelência, que chama-se Conselho Estadual de Saúde. É aqui onde tudo acontece. Eu estive conselheiro durante 6 anos dentro desse conselho, fui da mesa diretora do conselho, né? Eles foram mais loucos do que eu, que deixaram um louco dentro da diretoria do conselho estadual. E estamos retornando essa casa. Eu tenho o maior Então, respeito. você traz uma questão que eu acho fundamental, que é a qualificação, a formação dos profissionais de saúde para lidarem com usuários. Por outro lado, você diz, olha, essa sedação farmacológica, ela pode tranquilizar o profissional, mas ela não ajuda ao usuário. Por quê? Porque ele está fora de qualquer possibilidade de dialogar, de trabalhar, de se manifestar por essa sedação. Então, eu acho que você traz essas duas coisas importantíssimas. Agora, eu vou voltar um pouco a lhe perguntar, porque eu tenho certeza que você pode nos ajudar nesse sentido, como é que você imagina, se você tivesse a possibilidade hoje de organizar na saúde mental o cuidado à crise, o que você faria? Que proposta você faria? Como você implantaria na saúde mental o cuidado à crise? Uma oficina que respeitasse mais o usuário e deixasse mais que ele falasse. Eu estou em um CAPES do tipo AD e nós não temos redutores de dano. Uma controvérsia. Como é que eu estou dentro de um CAPES do tipo AD, mas a equipe não é composta por um redutor de danos? A gente tem que começar a repensar nisso, nesse CAPES onde eu estou. Eu sou oriundo de CAPES do tipo 2, como ele disse lá atrás. Eu sou do CAPES 2 Liberdade. Né? E hoje em dia eu integro um CAPES do tipo AD. Né? Então, uma grande falta que nós temos dentro do CAPES AD, com certeza, eu como um grande, com todo respeito, eu sou maloqueiro, eu vou das ruas e estou sempre nas ruas. Eu gosto da maloca, viu, Nery? A maloca para mim. O que é que é preciso ter mais? Criar um vínculo socioafetivo dentro do próprio CAPES. Quando você criar esse vínculo socioafetivo com seus usuários, eu acho que muitas coisas a gente vai conseguir estar avançando. Né? Outra coisa também que eu digo, essa ética profissional, eu consigo entender. Mas o diabo dessa ética profissional tem acabado o bom andamento dos CAPs. Né? O profissional só pode avançar até cá. O usuário só pode avançar até lá. Né? É por isso que eu estou batendo muito em cima desse vínculo socioafetivo. É preciso. Eu sei que vocês, enquanto profissionais, vocês não podem estar se envolvendo. Mas eu acho que no momento que vocês avançarem mais um pouco, criar esse sentimento socioafetivo, eu acho que muita coisa vai ser mudada dentro do CAPES. Né? Eu consigo olhar de novo, olhar madrasto, olhar padrasto dentro dos CAPES. Eu tive com o né, agora me esqueci o nome do o último coordenador real que nós chamamos da saúde mental, o Ticanori. Ele dizia que todos os CAPs, né, ele tinha que ter um divã. É preciso que a gente tenha divãs dentro dos CAPs.
No CAPS não é só aquele lugar que a gente vai nos cuidar. E antigamente era tratar. Eu não uso esse termo tratar. Eu uso cuidar. Quem tratava a gente e não sabia tratar eram os manicômios, essas misérias. O CAPS é lugar de cuidado. O CAPS é lugar de resistência. E o CAPS também é lugar de amor. Tem faltado amor dentro dos CAPS, né? Esse é de um usuário que desde 2009 está dentro de CAPS. Precisa de amor dentro dos CAPS. Eu acho interessantíssimo isso que você está dizendo. É preciso amor nos CAPs, é preciso amor no cuidado. Eu acho que isso é fundamental quando você diz que é socioafetivo, quer dizer, o social, mas o afeto mediando essas relações sociais. Deixa eu mudar um pouquinho de rumo com você e lhe perguntar o que você acha da rua, Eduardo? A gente fala muito em população em situação de rua, não se fala mais em é, gente de rua, ou então morador de rua, porque ninguém mora na rua, isso é, né? Mas eu queria lhe ouvir um pouco sobre a rua, o que você pensa, como tem sido o seu trabalho com as pessoas em situação de rua, que me parece uma coisa hoje em dia fundamental e que cada vez precisa ser melhor visto ou vista essa coisa. Né, eu digo que a rua tem uma alma encantadora. A rua, ela encanta, né? E quantas pessoas boas estão nas ruas? Né? Geralmente, meu domingo é na rua. Eu não moro nas ruas, mas as ruas moram em mim. Um sentimento profundo por todos que ainda vivem assim, ó, dos meus poemas. Né? A rua me encanta. A rua do meu tempo foi uma rua. Hoje a rua está outra rua. Vocês sabem por quê. Eu converso muito lá com o pessoal da área técnica do município, da saúde mental. Eu sou encantado pelas ruas. Né? Hoje em dia eu tomei a decisão de morar só, com os guardiões presentes na minha vida. E o grande Deus, o todo soberano. Mas no meu dia a dia eu sou um cara só. E é na rua que eu completo isso aí. Eu vou nas ruas, sem uso de substâncias psicoativas mais, né? E a gente tem o nosso espaço. Eu não gostaria de dizer onde eu fico, eu vou dizer sim. Eu gosto muito da maloca do Campo da Pólvora. Ali é minha maloca, né? Ali a gente faz aquele intercâmbio com o pessoal da Baixa de Sapateiro, que vem da Piedade, cada um na sua, mas a minha maloca chama-se Campo da Pólvora. Estou lá todos os finais de semana, geralmente, né, ali dentro do Campo da Pólvora, em frente ao Fórum Rui Barbosa. Eu digo que se o Rui Barbosa estivesse vivo, gostaria de ver muito bem isso aqui também, para estar discutindo sobre os nossos direitos. O grande jurista Rui Barbosa. Então, Nery, a rua, para mim, ela é encantadora, ela me traz coisas boas. Mas as ruas, elas são tal quais sereia. São tal quais a sereia, encantadora, porém misteriosa. A rua é mistério, né? Ó, tudo pode acontecer na rua, no instalar de dedo ou não acontecer. Mas eu gosto das ruas. Nós estamos com um morador de rua da nossa geração, da nossa época, sumido. E lá, eu não vou poder dizer aqui o nome, como a gente conhece ele lá na rua. Aí eu disse, rapaz, como a gente vai chegar no hospital e vai dizer o nome dele, esse nome? Neguinho vai dar risada da gente, então não dá para prender a gente. Entendeu, né? Então, assim, a gente cria um vínculo na rua. Né? Tem gente que só vai na rua um domingo no mês, mas quando chega lá é da mesma política nossa. É isso, a rua, ela. Eu lembro muito de Maria Lúcia Pereira presente, onde ela dizia: o tempo do papelão e cobertor já passou. É o tempo das políticas públicas das ruas. Né? Aí também eu rendo homenagem ao pop rua, população de rua. Né? Sempre eu vou ali no Aquidabã, no Ponto Cidadania, que é um projeto seu, né, Nery? O Ponto Cidadania. Eu estou sempre ali pelo Aquidabã. A rua, ela é empolgante. A rua é Você acha empolgante. que o poder público compreende a importância da rua, Eduardo? Três momentos, Nery, truncados na rua, que a gente chama. Três momentos difíceis. Não. Quando chove, as abordagens, principalmente policial e de guarda municipal, e finais de semana, onde nós temos alimentação por parte de algumas igrejas, tanto evangélica como espírita, fornece essa alimentação. Mas o montante da alimentação diária, no dia a dia, de segunda a sexta, é um. Chega sábado e domingo, muda, porque muitos restaurantes não abrem. Né? Não, não existe respeito, não, né?
mudou muitas coisas devido à Defensoria Pública e o Ministério Público, onde você também fomentou muito isso lá para dentro, né? Com a grande, esqueci o nome lá do Canela, essa Fabiana Miranda. A Fabiana Miranda, Fabiana, Almeida Miranda, doutora é, Fabiana Almeida Fabiana Miranda. Miranda. Isso. Doutora Fabiana Miranda mudou muito a cara do Pop em Rua, devido àquelas intervenções, esses encontros que nós participávamos, né? Mas a rua ainda é um desrespeito total. As pessoas, de um modo geral, veem a rua e as pessoas nas ruas como se fossem pessoas que estão ali porque querem, que elas poderiam sair se tivesse força de vontade. Você acha que as pessoas vivem na rua porque querem, Eduardo? Existe uma encantadora, né, das ruas. Quem morou nas ruas não sai mais das ruas, nem que seja dentro do seu coração, né? Esses dias mesmo chovendo, eu lá em casa deitado, numa cama, graças a Deus, né, e aos orixás, aos guardiões, mas não ficava preocupado com eles cá fora. Tem uns que gostam, né? E tem uns que não querem mais sair das ruas, mas talvez por falta de oportunidade, né? Falta de oportunidade e ainda esses órgãos, né, que se diz que promovem a saída das ruas, não tem um diálogo verdadeiro. Aí eu digo que é preciso que dentro dessas equipes, que eu não gosto de chamar de equipe de abordagem, eu vou chamar de equipe de conversação. A equipe de abordagem fica parecendo muito uma questão Eu tenho militar. chamado equipe de aproximação. São, né, eu digo de conversação. É Uhum. preciso que dentro dessas equipes de aproximação de conversação, a gente tenha um usuário ou dois usuários dentro dela, porque a linguagem vai fluir facilmente. Você não vai conseguir atingir, que geralmente não, nem como, né, não necessariamente são pessoas regressas de penitenciário que estão nas ruas. Como é que eu vou abrir meu jogo ali com uma pessoa que eu não conheço, se eu não tenho um vínculo com ela? Aí eu volto a dizer de novo, né? Torno a dizer. Também nas ruas tem que ter, nessa conversação de aproximação, um vínculo socioafetivo, que não existe. É muito técnico. A conversa é técnica. E morador de rua não é otário, viu, né? Morador de rua sabe com quem falar a verdade ou com quem não falar a verdade, E a né? violência, Eduardo, na rua? Parar com essa violência social, essa agressão. Não tem muita briga, não. Não tem. Você pode observar que não tem mortalidade proveniente de rua com rua, morador de rua com morador de rua, Mas e a né? nossa violência para os moradores e as Ah, pessoas em situação de rua? essa aí é abominável, né? É essa violência que você percebe no olhar de quem passa nas calçadas, de quem está no seu carro, e quando um morador de rua se aproxima, eles de imediato suspendem o vidro do seu carro. Ou então, quando você vem na contramão, eles desviam de você. Desviam. Isso, imagine, uma pessoa que está desprovida de tudo, de amor da própria família, não tem vínculo com a família e na rua ainda recebe isso. Se a rua não é de ninguém, é mais de morador de rua. Para vir para cá, pertence a nós. Porque é ali que nós potencializamos a rua. Muitas vezes é ali naquele território que nós compramos, sim, a gente compra. Acaba essa ideia, Nery, que o morador de rua são todos usuários de substâncias psicoativas ou outras coisas mais. Essa ideia é ali que o território, a gente produz o território, é ali que a gente compra a cocada, é ali que a gente compra uma comida quando tem dinheiro e outras coisas mais. Então é preciso um consciente coletivo da população. É preciso nós que fazemos tecemos algum comentário, que tecemos vivências nas ruas, é preciso estar conscientizando uma população. Tem um projeto meu aí, né, chamado Loucura Itinerante. Eu conversei com a área técnica municipal sobre isso, de saúde mental, da gente estar ocupando alguns territórios, finais de semana, com equipe, dentro desses territórios, né? Mostrar a arte da loucura, a arte dos moradores que estão ali na rua, que a gente vai levar uma timba para tocar lá, igual aquele que eu levei lá para o Uruguai, Montevidéu, e ali tem muito artistas de rua que estão ali naquela situação. Então, acho que a gente precisa criar finais de semana, principalmente. A gente sabe a questão administrativa de estar potencializando profissionais finais de semana pela gestão municipal, né? Muitos não querem,
né? Porque já vai gerar mais custo, mas é preciso que a gente tenha um trabalho finais de semana em territórios diferentes. Né? São dois, esse projeto é um projeto da AME, mas é de Eduardo Caliga, é as vozes que chegam, viu, Nery, e me dizem. Vou lhe dar duas notícias para você trabalhar. Uma é que nós estamos num movimento de levar a psicanálise para a rua. E nós estamos trabalhando na Casa Pipema, ali no Jardim Apipema, com mulheres do Calabar. Então, essa é Hum. uma coisa que eu queria lhe dizer. A outra é que nós estamos há 5 anos lutando para restaurar a igrejinha do Rio Vermelho, a igrejinha que fica ao lado do Acarajé da Dinha. Se nós conseguirmos, e eu acho que a prefeitura vai dar os recursos para essa restauração, o IPAC está com os documentos para análise dessa restauração, não é uma construção, é restaurar a igrejinha, aí eu acho que você terá certamente um espaço para alojar a AMIA, eu lhe garanto, e um espaço para apresentar a arte e a cultura da rua, a arte e a cultura das pessoas em sofrimento psíquico. Então, se nós conseguirmos essa restauração, você terá esse espaço muito em breve para trabalhar e para colocar as coisas da rua e a vida e a arte produzida pelas pessoas em situação de rua visível, porque aquela igrejinha é o coração de Salvador. Todo mundo passa por ali e, lamentavelmente, ela está abandonada, sem uso adequado há mais de 10 anos. Então, fica essa notícia aí para você, que é também uma promessa de que nós possamos trabalhar juntos no futuro. Você tocou numa coisa para a gente concluir, que é o uso de drogas. Eu penso que todo mundo vê as pessoas em situação de rua como se todas fossem iguais e como se todas usassem drogas. E você está dizendo, olha, essa história de drogas é preciso pensar melhor. O que você me diz disso? Meu coração palpitou aqui, viu, Nery, com essa notícia aí dessa igrejinha. Uhum. Meu coração pulsou mais forte. Deu uma sístole, uma diástole mais forte aqui. Graças a Deus, precisamos desse momento, sim. Nery, o senhor trouxe ali que o pessoal vê o morador de rua como eles querem ficar aqui, porque eles são vagabundos, que eles não querem fazer zorra nenhuma da vida e querem consumir muitas drogas. Muitas vezes, quando o morador de rua vai e adentra um território, uma rua, é para não trazer sofrimento para o seu familiar. É por isso que eu torno a dizer que muitas vezes o familiar está também, não necessariamente adoecido. Não, né? O que eu vejo nas ruas, tem pessoas que usam sim suas substâncias psicoativas, sabem o momento e o local de usar aquilo ali, não se usa de forma espontânea e aberta, tão abertamente, porque na rua tem um lema muito forte. A humildade tem que prevalecer nas ruas. E humildade vem através do respeito. O usuário, morador de rua, respeita os transeuntes. E aquele não fizer esse transeunte, ele é chamado para conversar. Né? Usar substâncias nas ruas, em qualquer local, quem viveu lá sabe que não é permitido. E por outras razões também hoje, viu, Nery? O senhor sabe o que eu estou falando. Não pode se usar tão abertamente assim. E não ter crianças e adolescentes perto dos adultos, porque a sanção é muito forte. E aí, a segurança, de um modo geral, usam aquilo ali como agravante para aquele usuário que mora na rua, como se ele estivesse recrutando aquela criança e adolescente. A minha grande preocupação na rua é a nível de poder público, né? Nós temos três patologias muito fortes na rua. A sífilis, a sífilis está muito forte nas ruas, a TB, tuberculose e a saúde mental. Quando eu fui para as ruas, eu ficava observando muito a questão do comportamento, não eu como estudioso, que eu não sou estudioso nesse campo, mas a vivência prática da minha vida, eu via que todos que estão em vulnerabilidade social têm sofrimento mental, na sua grande maioria, por diversas razões. Diversas razões fazem com que aqueles usuários de saúde mental, então é preciso a gente estar potencializando mais ainda, né, consultório nas ruas, consultório de ruas. Também um projeto do senhor.
perpassou pelo senhor, né? Esse consultório de rua e consultório na rua, a gente não tem visto muito estar funcionando. Temos ali alguns pontos, mas outros pontos tinha e não tem mais, né? Aquilo ali serve como um bálsamo para aliviar o coração dessas pessoas que moram na rua, né? Imagine um morador de rua que tem uma semana que não toma banho, quando não chega até as bicas, mas muitas vezes as bicas, onde tomava banho, já é de outro território e você não pode ir para lá, né? Então, aqueles pontos, cidadania, que tem um espaço para tomar banho, para ter até mesmo pessoas que façam esses projetos finais de semana de corte de cabelo, de fazer barba, isso é interessante, né? Esses kits que eu tive lá agora no Aquidaban, no Ponto de Cidadania, é oferta kit ali. Eu tive lá, eu vou sempre ali, eu fui para ali conversando, eu conheço aquela equipe, inclusive uma profissional me levou para eu estar falando um pouco de redução de danos para a equipe que atua ali dentro, né? Mas eu acho que é preciso mais disso, né? E essa é a ideia, pode falar. Você acha que a atenção primária, as UBSs, por exemplo, atendem satisfatoriamente as pessoas em situação de rua? Não, não. Existe uma discriminação muito forte, né? Com todo o programa que a gente tem aí intensificando sobre como lidar com essas pessoas de rua, o preconceito, né? Eu voltando ao preconceito de novo, o preconceito ainda é muito forte e eminente, muito forte. É preciso estar capacitando toda essa rede. Quando eu chego lá dentro da área técnica de saúde mental do município, eu estou sempre lá conversando com nossas reuniões mensal da AMIA, que é preciso estar fortalecendo e capacitando, sabe mesmo, uma educação permanente. Eu estou dentro de um conselho estadual que a gente fala muito de educação permanente. Não trazer para cá, o conselho ter a participação também nesse curso de capacitação, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, onde tudo também acontece. Precisamos, viu, Nery? Esse preconceito é o diabo na nossa vida, Uhum. né? Como você diz, educação permanente está o tempo todo na pauta. Mas você acha que nós temos passado do discurso para a prática formadora adequada, permanente, de fato, dos trabalhadores em saúde e em saúde mental? Nery, falta muito, ainda falta, né? Falta. Eu participei de uma educação permanente aqui pelo Conselho e trouxe a pauta para a saúde mental. As pessoas aplaudiram isso de pé, né? Porque nos municípios nós temos CAPs e não se tem voltado uma educação permanente para CAPs. Essa questão que eu trago, Nery, a respeito da crise, o momento da crise, isso é para ser discutido dentro de uma educação permanente. Quem não era para ter medo é quem mais tem medo e corre na hora da educação, na hora da crise do usuário. Geralmente, alguns profissionais se ficam daquele lugar, se mandam. E quem dá aquele suporte momentâneo somos nós, o usuário com o usuário. É quem chega até lá e diz, ah, o que está acontecendo? E os dois saem abraçados. Onde a maioria das vezes o profissional, por não ter essa. Aí eu volto na capacitação dos profissionais, né? Não tem essa capacitação, né? Ele precisa estar investindo muito. Eu vou pedir mais uma vez ao senhor, né? O senhor, para mim, é um dos. Tem um senhor, tem a professora Mônica Nunes, a Ana Pita, se eu não falasse o nome de Ana Pita também aqui, tá entendendo? Eu acho que vocês, dentro do próprio ISC, Instituto de Saúde Coletiva, nem pode estar trazendo isso aí agora com participação também de usuários na parte de cima da mesa. Entendeu, né? Eu tenho uma crítica muito forte. Muitas vezes o usuário ele só é utilizado como base de sustentação. E a gente precisa estar em cima da mesa na discussão. Né? Os espaços que eu tenho participado, eu digo que chega de usuário ser base de sustentação. Né? Então, essa educação permanente, para mim, é crucial. É um avanço crucial. Eduardo, para a gente concluir essa belíssima conversa afetuosa, honesta, ética, eu queria lhe perguntar, a curto prazo, quais são os seus projetos, seus planos? Você disse um pouco, né? Ao longo dessa conversa, você diz, olha, eu estou pensando isso, pensando aquilo, mas eu queria deixar isso mais claro. Você e a Âmia, quais são os seus projetos mais próximos, mais Pronto. imediatos? O meu projeto, assim, é transformar essa AME em um modelo colegiado. A gente está derrubando essa política verticalizada e transformar em uma política horizontalizada. Eu acho que uma gestão mais democrática,
né? Quem está conversando comigo sabe disso. A gente vai sair de 12 pessoas dentro da AME, como os corresponsáveis da AME, além de eu estar presidente, e a gente vai abrir um leque para mais 20, para mais 8 pessoas, tornando 20. A gente derruba este modelo presidente, vice, secretário, pá, 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 e cria comissões, 5 comissões. E uma dessas comissões vai ter articulação política. É o que eu vou continuar dentro dessa comissão, eu gosto dessa comissão. Aí teremos arte, cultura, lazer, né? O financeiro vai constar. Outro projeto de Eduardo Calho, que está dentro do conselho, aqui, lutando pela desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, o HCPP, mas, sobretudo, ainda dos hospitais, os manicômios. Há mais de 20 anos a gente falou sobre o fim dos manicômios. E estamos ainda com esses manicômios. Tudo bem que a gente conseguiu, né, reduzir sensivelmente o quantitativo de vaga nesses espaços. Mas a bola da vez agora é a desinstitucionalização. 22 letras da desinstitucionalização, ruim de escrever, péssimo em falar e mais difícil de executar. Tivemos um seminário no ano passado, né, sobre o HC, sobre o desiste do HCTP, com o João Mendes, eu sou João Mendes, né? Tivemos aqui com a professora Napita, mas a resolução 487 é de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, mas a Zorra continua ainda aí. 2 anos vai fazer agora em fevereiro. E nós tínhamos essa tal resolução dando fim aos HCTP e nada mudou. A saúde mental, né, ele precisa alçar voos longos e prolongados. Os nossos voos são muito curtos. O senhor mesmo diz, é culpa nossa. A gente não consegue ter legenda um de nós. Mas conseguimos colocar a vereadora Ladilce. E a Ladilce, a gente vai apertar a mente de Aladilce. Com todo respeito. A gente, né, a Ladilce, a gente conseguiu eleger a Ladilce. E eu liguei para a Ladilce já e disse que a gente vai conversar sobre Eduardo, transformar essa AMA em colegiado, pelos fins dos manicômios, lutar mais ainda, fomentar a política municipal de saúde mental. Precisamos, o senhor sabe que não existe, fizeram de forma de respeitosa, querendo aprovar essa política municipal da noite para o dia, sem participação do movimento social e das 3 comissões da Casa do Legislativo Municipal. A gente precisa estar retomando, disse a Ladilce, essa política municipal de saúde mental. E aí vai. Essa casa que o senhor está nos trazendo vai ser um projeto e tanto, né? E o meu coração ainda está aqui assim. Pum, pum. Eu acho que é Fica isso. uma promessa. Se nós conseguirmos restaurar a igrejinha, e eu tenho a impressão que Iemanjá vai nos ajudar, com toda certeza, que todos os santos vão nos ajudar e nós vamos transformar aquele espaço num espaço de arte, cultura e saúde. Mas eu acho também que o vereador Silvio Humberto vai ajudar. Ele é presidente, ou foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, e é um homem que, Hum, no seu quarto mandato, ele vai estar agora. Eu acho que ele vai, junto à Ladilce, nos ajudar muito na construção política de uma saúde mental melhor para a cidade do Salvador. E, Eduardo, eu queria lhe agradecer, pedir desculpas que eu disse no início Caliga, e você disse que Caliga é mais bonito. Eu achei que Caliga é mais bonito do que Caliga. Eu queria lhe agradecer por essa conversa e ler para você, para concluir esse tempo nosso, uns versos de um poeta de rua pernambucano. Não sei se você ouviu falar em Miró. Ele vivia pelas ruas do Recife e ele escreveu coisas maravilhosas. E o governo de Pernambuco terminou publicando essas poesias de Miró, e eu vou ler uma delas para você em agradecimento a essa nossa conversa. O título que ele deu a esse texto foi Talvez Saudade. Quando chega perto das 5 da tarde, uma angústia me arde. Não sei se o vento dos mares secando as roupas sem corpos, se são as crianças que esperam os pais com esperança de janta, se as mães apressadas para não perder a novela das 6. Não sei agora se o vazio das ruas, se é o furacão Katrina em Nova Orleans, se é a saudade da cidade de São Paulo, ou descobrir, na verdade,
quem sou. Lá em São Bento do Una, quando chega perto das 5 da tarde, me lasco. Parece que Deus senta do meu lado, insistindo: levanta-te e anda. Eu tenho a impressão que esses versos servem para nós e eu queria lhe agradecer por essa conversa generosa. Obrigadíssimo. Pronto, Nery, eu agradeço sim, né, o senhor incentivador dessas políticas públicas. Eu estou dentro de um espaço onde a gente fomenta, discute e aprova políticas públicas de saúde, e ela, saúde mental. Eu não poderia também de prestar uma pequena homenagem à equipe da área técnica daqui da CESAB, área técnica de saúde mental. Eu sei a luta da equipe para estar promovendo esse processo da desinstitucionalização, né, tanto de manicômios como HCT. Um grande abraço para todas as meninas, os meninos da equipe da área técnica, né, que me recebem sempre de braços abertos, e agradecer a equipe de colaboradores aqui do Conselho Estadual. O Ok, menino, né, o Rogério, foi o técnico que deixou aqui tudo ok. Nery, eu encerro ok. dizendo assim, um poema. Eu sou um poeta antimanicomial. Com a reforma psiquiátrica, surge a RAPS, o CAPS. Uma proposta genial, uma equipe multiprofissional. Não precisamos ficar como no passado, como lixo de gente amontoado. Agradeço a Raul no seu poema, Maluco, beleza. Mas, beleza sim. Maluco? Talvez. Manicômios? Ah, essa miséria. Nunca mais. Obrigado, Nery. Obrigado a você, Eduardo. E se você gostou dessa conversa, dê um clique, comente, compartilhe com outras pessoas. E se inscreva no canal, meu canal, que é Conversando com Nery, e neste podcast Outras Conversas. Então, até a próxima.